No Saber Direito desta semana, o curso é sobre direito administrativo. O professor Gilbert de Ângeles vai falar sobre responsabilização, procedimentos disciplinares, instauração do processo administrativo disciplinar, comunicação dos atos, instrução processual, além de abordar os aspectos da defesa, do relatório final e do julgamento. A aula 1 começa agora. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje do Saber Direito. Ao longo dessa semana estaremos falando sobre direito administrativo disciplinar, um tema de grande relevância para servidores públicos e para o funcionamento da administração, mas também para a sociedade em geral, na medida em que o controle da disciplina leva a serviços públicos de qualidade. Um tema muito caro e muito relevante que vamos tratar ao longo da semana, passando por sindicância, processo administrativo disciplinar e outros meios de controle. Eu sou o professor Gilbert de Ângeles, advogado, mestre em Direito, atuo na defesa de servidores públicos e trabalho também com consultoria nessa matéria. É uma honra muito grande estar aqui hoje no programa Saber Direito. Eu que sou um fã desse programa há tanto tempo e estudei muito por este veículo ao longo da faculdade e fico extremamente honrado em poder contribuir minimamente com os trabalhos, trazendo as minhas contribuições sobre essa matéria. Vamos então falar sobre direito administrativo disciplinar. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que o servidor público ele não pode ser demitido, de que o servidor público ele é intocável. E nós vamos entender que ele responde pelos seus atos e responde de uma maneira bastante dura, digamos assim. A responsabilidade do servidor ocorre em diferentes esferas, na penal, na cível, na administrativa e também no âmbito do Tribunal de Contas. E nós vamos, ao longo dessas aulas, entender como isso funciona. É uma temática muito relevante. Também vamos discutir por que o servidor público tem estabilidade e que ele não pode ser demitido sem um processo legal, sem o devido processo legal que a Constituição lhe assegura. Vamos entender a importância do contraditório, da ampla defesa e todas as fases de um processo administrativo disciplinar. Esse será o tema da nossa semana, mas na aula de hoje traremos noções introdutórias relevantes para que você consiga aplicar e entender o direito administrativo disciplinar de maneira bem fundamentada. Essa matéria, como disse na abertura, ela é de extrema relevância. Você, estudante de Direito, caso esteja a pensar em um concurso público, é uma matéria bastante cobrada. Afinal, diz respeito ao funcionamento da administração pública. Você, estudante de Direito que pensa na advocacia, é uma área promissora, uma área que tem muito mercado e que é bastante interessante. Falaremos um pouco sobre isso. Pensando também nas demais carreiras jurídicas, a advocacia pública atua judicialmente nessa matéria e também presta consultoria. O judiciário é frequentemente chamado a se manifestar sobre o resultado de processos administrativos disciplinares. Então é uma área importante para diferentes grupos e eu convido você a acompanhar esse conteúdo comigo, que é uma matéria que eu tenho certeza que vai abrir muito a sua visão sobre o funcionamento da administração pública. É importante ressaltar que, no âmbito federal, nós temos legislações específicas que tratam tanto do processo administrativo disciplinar quanto sobre o processo no âmbito federal. Essas duas legislações que serão aqui o norte da nossa aula. E por quê? Porque são leis que servem de referência para todo o ordenamento jurídico, mas elas não se aplicam diretamente aos estados e municípios. Estou a falar da Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto do Servidor Público Federal.
e a falar também da Lei 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo no âmbito federal. Essas legislações inspiraram leis estaduais e municipais e se aplicam de forma supletiva. Mas aquele servidor público estadual, aquele servidor público municipal, ele será regido pela sua lei local. De todo modo, temos aqui as bases, as premissas essenciais dessa disciplina e por isso falaremos sobre a ótica federal. E isso servirá de grande utilidade para você que está em determinado estado brasileiro, em determinado município e quer saber da realidade dessa região. Tem que se atentar às particularidades da lei local. A Lei 9784, falei 92, se não me engano, na verdade de 1999, ela regula o processo administrativo federal e ela será então a nossa referência. E a outra referência, a Lei 8.112 de 90, que vai trazer os detalhes específicos do controle da disciplina de servidores públicos. É ela que vai falar sobre a sindicância, sobre o processo administrativo disciplinar, sobre os deveres dos servidores públicos e suas proibições, e as sanções cabíveis em caso de descumprimento. Essa matéria, então, de grande relevância, será tratada em detalhes ao longo das próximas aulas. Começando de um ponto de partida bastante preliminar. Essa matéria diz respeito a irregularidades no serviço público. Vamos citar, para ficar bastante ilustrativo, que um servidor público está sendo acusado de corrupção. Ele está sendo acusado de corrupção, corrupção que é um crime. Mas, além de crime, corrupção gera enriquecimento ilícito e, muitas vezes, prejuízo ao erário. E, por isso, é considerado também um ato de improbidade administrativa. Mas a corrupção ela tem outros efeitos. Ao causar dano ao erário e ao causar enriquecimento ilícito, ela é apurada pelo Tribunal de Contas competente. Em sendo no âmbito federal, será de competência do Tribunal de Contas da União. Além disso, um servidor público corrupto, se for este o caso concreto devidamente comprovado, ele não pode permanecer nos quadros do serviço público. E não é por menos que a lei prevê demissão. Veja que estou falando de responsabilidade penal, civil, administrativa disciplinar e estou falando de responsabilidade no âmbito do Tribunal de Contas. Um mesmo servidor, com um mesmo ato, passa a responder em diferentes esferas. E as consequências são muito árduas. Por isso, um servidor nessa situação necessariamente precisará de advogado, precisará de um serviço especializado. E por isso discutir essa matéria. Para que você que pretende advogar nessa área compreenda todos esses detalhes que são tão relevantes para a aplicação efetiva do direito. Pois bem, mas o conhecimento da irregularidade virá por fontes variadas. Vamos aqui mantendo o exemplo de um servidor supostamente corrupto. Essa irregularidade ela poderá ser descoberta de maneiras distintas. Um servidor público, colega deste cidadão, poderá tomar conhecimento. Talvez porque viu o fato, talvez porque ouviu alguém falar sobre o assunto ou percebeu um enriquecimento desproporcional por parte daquele seu colega. O servidor público que toma conhecimento de irregularidades, ele tem o dever de comunicar aquilo que chegou ao seu conhecimento para que sejam tomadas providências legais. Da mesma forma, ele deve representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Isso está onde? Isso está na Lei 8.112, artigo 116, que fala dos deveres dos servidores públicos. Incisos 6 e 12. Mas pode ser que essa irregularidade
ela vem ao conhecimento da administração pública por meio de uma denúncia de um particular que ficou ciente dessa situação. Neste caso, o artigo 144 diz que o denunciante deve se identificar e trazer essas informações a conhecimento da administração pública e, a partir disso, será apurado. Dessa situação, surgiu uma discussão, agora já superada, se seria admitida a denúncia anônima. Olha como isso é relevante, porque a denúncia anônima poderia ser feita por um desafeto, por alguém visando uma chantagem, visando prejudicar alguém que ele, por algum motivo, não gosta, causar algum cenário para fins políticos, dizer, olha, está ocorrendo corrupção no órgão tal. Essa denúncia anônima, hoje, ela é absolutamente admitida e deve ser apurada. Deve ser apurada por força do artigo 143, que diz que é dever da autoridade apurar supostas irregularidades. Então, se chega ao conhecimento da administração pública, seja porque algum servidor comunicou o fato, seja porque um terceiro, identificando-se ou de maneira anônima, traz ao conhecimento da administração, é preciso que se apure. Isso nos leva também à questão da notícia. A imprensa presta um serviço fundamental à sociedade e, muitas vezes, ilícitos disciplinares são noticiados pela imprensa. Imagine que, numa época como a pandemia que nós vivemos, recentemente da Covid-19, num período como esse, descobre-se que um servidor da Secretaria de Saúde de determinado município está a cobrar para passar pessoas à frente na fila de vacinação. Mas isso é descoberto pela imprensa. A imprensa noticia. Ao noticiar, o administrador toma conhecimento. Tomando conhecimento, ele tem o dever de apurar. Mas, em alguns casos, os elementos não são suficientes. Há situações onde há indícios de irregularidades, mas sem uma identificação de quem é a pessoa. Há uma denúncia anônima sem os elementos suficientes para se verificar. E aí nós temos formas iniciais introdutórias de apuração antes de se gerar uma sindicância acusatória, um processo administrativo disciplinar. Isso é importante para a gente entender, desde já, que direito administrativo disciplinar não limita-se a esses dois institutos que são os mais conhecidos. Direito administrativo disciplinar vai muito além de processo administrativo disciplinar e sindicância, e veremos isso na sequência. O dever de apurar, então, ele está no artigo 143, mas o artigo 143 traz uma situação que hoje a doutrina já trouxe soluções mais ricas e os órgãos de controle hoje já avançaram nesse assunto, que é o seguinte: olha o que diz o artigo 143 da Lei 8.112. Nos fala que a autoridade que tiver ciência de uma irregularidade, ela é obrigada a promover a sua apuração. Até aí, perfeito, tem que apurar. E por isso tem que apurar mesmo que seja por meio de uma notícia ou por meio de uma denúncia anônima. Mas diz ainda que, na sequência, diz, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Essa parte é problemática, porque ela leva a crer que só há duas saídas. Ao tomar conhecimento de uma irregularidade, ou instaura-se sindicância ou PAD. Mas a ciência jurídica no campo do direito administrativo disciplinar avançou muito, e se tem outros meios de apuração que precedem a sindicância e o PAD, e muitas vezes se encerram ali.
Vamos entender isso na sequência. O medo de alguns servidores é que, ao não instaurar a sindicância ou PAD, estariam ou prevaricando, artigo 319 do Código Penal, ou incidindo em condescendência criminosa, artigo 320. No entanto, é preciso visualizar que estará cumprindo as suas obrigações, o servidor público que apure, ainda que não seja por meio de sindicância ou PAD. E, ao falar em apuração, a gente percebe esses outros meios. Por quê? Vejam o teor da crítica. Quando limitamos o pensamento à sindicância e PAD, a gente esquece que a sindicância ou PAD pode ser desproporcional para aquela irregularidade. Esquecemos que a sindicância ou PAD tem custos elevados. Custos, muitas vezes, que superam centenas de milhares de reais, em alguns casos ultrapassam os milhões. São custos ao erário. Isso vai contra a economicidade, isso vai contra a eficiência, vai contra a razoabilidade. Também a questão dos danos à imagem dos envolvidos. Instaurar uma sindicância, instaurar um PAD, muitas vezes compromete a imagem. Ainda que o processo corra em sigilo, a simples instauração, muitas vezes, cria uma mancha muito árdua na carreira daquele profissional. Isso gera também desgastes no âmbito da repartição pública. Porque ao longo de uma sindicância, ao longo de um PAD, você terá que ouvir testemunhas, produzir documentos, fazer diligências, e isso tudo envolve uma administração pública em meio a uma apuração que, em alguns casos, poderia ser evitada. Mas qual seria, então, a solução para isso? Primeiro, aplicar esses princípios que mencionei: razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, economicidade. Segundo, entender que há outros meios. Dentre eles, o importante ajustamento de conduta. A Controladoria Geral da União já aplica o ajustamento de conduta como uma solução para situações menos gravosas. Também é o caso de se aplicar aqui o princípio da insignificância ou bagatela, quando for o caso. Se vale para o direito penal, vale também aqui no âmbito disciplinar. Pois o direito penal, que é a última ratio, muitas vezes deixa de avançar numa apuração por entender que ela é insignificante e que não ofende o bem jurídico tutelado. E o mesmo aqui deve ser observado quando estamos no controle da disciplina. Essa questão ela é importante para entendermos que processo administrativo disciplinar deve ser a última ratio. A primeira solução não deve ser o processo administrativo disciplinar. Ele deve ser resguardado para situações excepcionais onde se faça necessário que seja apurado por meio deste processo. Bom, em analogia ao direito penal e ao direito processual penal, temos a chamada justiça consensual. Justiça consensual hoje que tem inúmeros institutos. Cito alguns. Acordo de não persecução penal, colaboração premiada, transação penal, suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena. São formas hoje que o direito penal encontrou de resolver uma situação que envolva um crime sem ter que avançar por anos a fio em um processo judicial. A mesma lógica ela deve ser considerada aqui. E por isso, no nosso primeiro slide, eu trago o direito disciplinar de uma forma mais ampla, que se fala em prevenção, averiguação, correção, ajustamento de conduta, sindicância e PAD. Veja, sindicância e PAD vem ao final, para situações onde isso se faça necessário.
Mas eu quero me debruçar agora com vocês a respeito da prevenção. Prevenção é um dos meios mais importantes de controle da disciplina. A administração pública moderna percebe que não é por meio da punição que se regulariza o serviço público, é por meio da prevenção. Como é que se faz prevenção? Primeiro, com dados estatísticos a respeito de quais são as principais ocorrências. Ora, se em determinado órgão público os principais problemas são desídia, abandono de cargo e corrupção, vamos tomar medidas para evitar a ocorrência desses atos. Isso passa necessariamente pelo treinamento das chefias e dos servidores. Vamos por partes. É preciso treinar os servidores de maneira continuada, para que eles não incorram, muitas vezes, em erros, em desatenção. É preciso que eles saibam com clareza o que não pode, ou seja, as proibições lá do artigo 117, que eles tenham clareza dos seus deveres, artigo 116, mas também de meios para evitar a ocorrência de ilícitos. O treinamento é fundamental. E o treinamento deve ser também das chefias. Por que das chefias? Porque a chefia imediata é aquela que está próxima ao servidor, está próxima à ocorrência. O servidor, o chefe imediato, ele tem um dever. O dever de ordenar, o dever de controlar e o dever de corrigir. Ele dá a ordem do que deve ser feito. Ele controla se foi feito a contento e ele corrige o servidor em casos de equívoco. A administração pública eficiente tem atenção a esses elementos. A chefia imediata tem um papel fundamental no controle da disciplina. Portanto, é preciso treinar os servidores, mas treinar também os chefes imediatos, para que eles exerçam com competência o seu papel. Seguindo um ponto fundamental aqui, que a iniciativa privada faz um pouco melhor do que a administração pública, mas a administração pública tem todos os meios para exercer com qualidade isso, que é a valorização e o reconhecimento dos méritos dos bons servidores. O servidor público competente merece ser reconhecido, porque em sendo reconhecido, ele se mantém na linha e faz o que deve ser feito, mas ele também serve de exemplo aos demais, daquilo que a administração considera correto, mas também de que a administração pública está atenta em quem presta bons serviços. A doutrina fala muito na própria pirâmide das necessidades, a famosa pirâmide de Maslow, que coloca a autorrealização e a estima como duas necessidades importantíssimas de qualquer pessoa. Sentir-se reconhecido pelo que faz, isso é uma necessidade básica hoje do ser humano. Então, a prevenção se faz com esses treinamentos e também com o reconhecimento do mérito. Seguindo, a doutrina do professor Léo da Silva Alves traz que existem dois objetivos no direito administrativo disciplinar. Isso nos leva ao nosso segundo slide. É melhorar o servidor e é melhorar o serviço. Melhorar o servidor e melhorar o serviço. Isso parece de uma simplicidade, mas é poderoso. Quando nós examinamos o que está sendo feito pelo servidor público e aplicamos a ele punições quando erra, de forma grave, reconhecemos o mérito, corrigimos erros menores, fazemos ajustamento de conduta, nós estamos ajudando a melhorar o servidor.
E é óbvio que ao melhorar o servidor, a consequência será um serviço público de melhor qualidade, que é o interesse de todos nós. E ao melhorar o serviço público, a gente cria condições ainda melhores para que se consiga servidores de mais qualidade. Por isso, melhora-se o serviço público na medida em que você consegue controlar a disciplina e organizar o trabalho dos servidores públicos. Fundamental que se tenha essa percepção e se busque sempre esses objetivos. E o professor, ele alerta que há casos pontuais de pessoas que não se adequam ao serviço público, ou por uma incompetência, ou por uma má fé, uma má índole, que faz com que ele não esteja adequado àquele ambiente. Para esses casos excepcionais, onde o profissional, o servidor público, não está adequado ao serviço público, você vai melhorar o serviço público retirando ele da estrutura dos quadros. É dizer, se não é possível melhorar o servidor, em algum momento ele terá que sair. Sobretudo, obviamente, quando está incidindo em ilícitos disciplinares. Esse é o ponto. Você demite um servidor público que incorre em algum caso previsto em lei. Essa é a diferença, inclusive, do servidor público para um profissional da iniciativa privada. No direito do trabalho, você demite alguém, ainda que sem justa causa, por N motivos. Mas, no serviço público, é preciso assegurar a estabilidade, sob pena de admitir que governantes de plantão demitam aqueles que são seus desafetos, conforme as suas vontades pessoais, o que seria um desvio de finalidade e seria um comprometimento da ordem pública. Seguindo, é importante entender o sentido protetor da norma disciplinar. O direito disciplinar ele tem como missão proteger os princípios norteadores da administração pública e a regularidade do serviço. Quando eu falo em princípios norteadores da administração pública, eu quero conduzi-los ao nosso terceiro slide. Nosso terceiro slide, para quem é estudante de Direito, certamente já conhece, artigo 37 da Constituição Federal. 37, ele nos traz os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5 princípios que regem a administração pública no nosso país por força do artigo 37 da Constituição Federal. E destaco aqui o princípio da eficiência. Introduzido por emenda constitucional, não é do texto originário da Constituição de 88, foi introduzido por emenda constitucional e ele trata da eficiência. Se você está estudando para concurso público, fique atento, porque muitas bancas vão colocar eficácia para confundi-lo, mas não, é eficiência da administração pública. Esse sim é o princípio que nós temos que tratar. Pois bem, como mencionei, o objetivo então, o sentido protetor, é proteger estes princípios e assegurar a regularidade do serviço. Vamos verificar isso de maneira prática. Artigo 116 fala dos deveres, como já mencionei. E aqui eu cito, por exemplo, a legalidade. Princípio da legalidade como um dever do servidor público. Eu trago 2 exemplos. O inciso 3º que fala que é dever do servidor público observar normas legais e regulamentares. Ora, o servidor público tem que respeitar as normas. Isso está atrelado, inclusive, ao conceito de hierarquia. Ele deve observar as normas regulamentares daquele órgão e também, naturalmente, as normas legais que regem aquela profissão, que se aplicam naquele caso concreto. É violação ao dever você não respeitar normas legais, assim como é dever do servidor público representar contra ilegalidade.
Percebe? A legalidade é tão cara à administração pública que não só é um dever a ser observado do ponto de vista de você observar as normas, como você também tem o dever de representar contra a ilegalidade. É um exemplo, então, da aplicação do princípio da legalidade no ambiente da disciplina. E eu cito mais, a impessoalidade. O servidor público ele é proibido de promover manifestações de apreço ou desapreço dentro do recinto público. A administração pública deve agir de maneira impessoal. Então imagina que determinado advogado, ao adentrar no gabinete ou ao adentrar numa sessão de julgamento, é recebido com abraços e aplausos de todos os servidores. Como que o advogado ex-adverso vai se sentir? Vai imaginar que naquele ambiente aquele advogado prosperará. O contrário também. Imagina esse advogado ser recebido de maneira ríspida e diferenciada, em desapreço à sua pessoa e ao seu profissional. Isso viola a impessoalidade da administração, porque o servidor público ele não está ali, naquele momento, como o João, o José, a Maria. Ele está ali como um servidor público que representa uma instituição. Por isso a impessoalidade é necessária. E esse é mais um exemplo de uma aplicação do princípio no âmbito do direito disciplinar. Seguindo, nesses exemplos eu trago a moralidade. O servidor público ele é proibido. Ele é proibido do quê? De valer-se do cargo para fins de proveito pessoal ou de terceiros. Isso é moralidade. O cargo público não é feito para que ele tenha benefícios privados. Óbvio que eu não estou aqui a falar de salário, de remuneração. Eu estou a falar especificamente de outros tipos de proveito pessoal. O servidor público que se utiliza do seu cargo para receber presentes, propinas, vantagens indevidas daquele que quer se aproximar do poder público. Isso fere a moralidade administrativa. E aqui, de forma mais específica, a lei nos traz que receber propina, comissão, presente, vantagem de qualquer espécie é proibido. É proibido. Então temos exemplos variados. E aqui, seguindo, para fechar, falo da eficiência. Porque é dever do servidor público ser assíduo e pontual no serviço. A assiduidade e a pontualidade está ligado, obviamente, à eficiência. Não queremos um servidor público que simplesmente trabalhe. Preciso trabalhar de maneira pontual e assídua para entregar qualidade no que faz. Lembrando aquilo que mencionei anteriormente, de que o objetivo do direito disciplinar é promover a melhoria do servidor, a melhoria do serviço. Então, a eficiência ligada a esse dever de assiduidade, de pontualidade, se alinha, portanto, a um princípio tão caro da administração pública. Pois bem, avançando para o nosso slide seguinte, o nosso quarto slide, temos os princípios aplicados ao processo administrativo disciplinar. Falei da Lei 9784, de 1999, que é a lei que trata do processo administrativo federal. E ela traz princípios de suma importância e, além deles, trago princípios que também se extraem da Lei 8.112 de 1990. São princípios como o devido processo legal, princípio esse que está também extraído da Constituição Federal. Artigo 5º nos traz o direito ao devido processo legal. Devido processo legal é de absoluta relevância para se chegar a um fim.
Por isso que falaremos, por exemplo, de PAD, o processo administrativo disciplinar. Para entender que o processo administrativo disciplinar é o processo devido para os casos de irregularidade de servidores públicos onde é passível de demissão. São casos específicos, eu cito demissão, mas também há outras penalidades, vamos falar sobre isso nas aulas seguintes. Mas entender que existe um processo devido. Não respeitar o processo devido acarreta em prejuízos concretos, inclusive em nulidades processuais. Por que precisamos do processo devido? Porque não basta no direito o resultado. Por exemplo, o servidor público incorreu em desídia e ele foi demitido. A lei diz que desídia é punida com demissão, mas é o bastante? Não, porque há um processo para se chegar a esse resultado e o processo é fundamental para se assegurar a justiça. O processo, inclusive, estará sendo recheado de outros princípios que aqui serão mencionados, para que se tenha um processo justo. O resultado não será justo se o processo também não o for. Por isso que anula-se processos quando há violações graves que causam prejuízo. O contraditório e ampla defesa, portanto, nesse contexto do devido processo legal, são direitos constitucionais, garantias constitucionais asseguradas ao servidor público, fundamentais e irrenunciáveis. O servidor público ele tem, então, o direito de apresentar as suas razões, suas justificativas, os seus argumentos, mas também de contrapor as provas dos autos. Será produzida uma perícia, ele apresenta quesitos, ele traz um laudo do seu assistente técnico, ele pede provas, ele pede que seja ouvida determinada testemunha, ele participa com o devido contraditório e ampla defesa e isso é fundamental. Seguindo nessa ótica, temos os princípios do informalismo moderado e os princípios da verdade real, da presunção de inocência, motivação e prejuízo. Vamos passar por alguns deles, mas antes deles, volto ao contraditório e ampla defesa para trazer um aspecto até um pouco mais prático. Eles se desdobram em direitos específicos, como é o direito de ser informado dos andamentos do processo. Por isso que um servidor público ele é notificado da instauração de um PAD, ele é citado para apresentar defesa escrita, ele tem acesso às informações do andamento daquele processo para que ele possa reagir e exercer o seu contraditório e sua ampla defesa. Ele também tem o direito de obter cópia dos autos e vista do processo, para saber em que pé anda e de que forma está sendo conduzido. Isso servirá, inclusive, para identificar eventuais nulidades. O direito de se manifestar, como mencionei, de mostrar as suas razões, de apresentar provas, mas, isso é fundamental, de ter os seus argumentos analisados. É uma situação importante porque muitas vezes dá-se ao servidor o direito de se manifestar, mas não se considera o que ali foi dito. Quase como uma espécie de simulacro, onde apresenta-se uma manifestação, uma defesa, mas não é levado em consideração pela autoridade. Ora, o princípio pressupõe que só haverá ampla defesa se houver também a análise do que for apresentado. O informalismo moderado, a gente extrai da Lei 9784, Lei 9784 de 1999, que vai nos dizer no artigo 22 que os atos do processo administrativo eles não dependem de forma, senão quando a lei expressamente exigir. É dizer,
há um espaço de informalidade em vários atos do processo, o que não significa que é um informalismo absoluto. O informalismo é moderado. A lei, por exemplo, traz alguns elementos de como deve ser uma iniciação. Esses elementos devem ser observados. Mas ela não traz rigorosamente cada passo do que deve constar na iniciação. Então, há um informalismo que você pode, de forma discricionária, agir. Isso é de suma importância. Presunção de inocência pode parecer, para alguns, algo não tão caro, mas a presunção de inocência é um dos princípios mais importantes do direito. O servidor público que conduz um processo administrativo disciplinar, a comissão processante, deve presumir inocente o acusado. E não se pode deixar-se impressionar com rótulos. Imaginemos aqui que chega à sua mesa, você como presidente de uma comissão disciplinar, que um servidor praticou ato de corrupção. Isso é muito grave, tem que ser analisado e apurado devidamente. Mas dali você já concluir que ele é corrupto e querer aplicar toda a punitividade, toda a sede de vingança em cima daquele servidor, poderá levar a absurdos e arbítrios. É fundamental, então, que se resguarde o princípio da presunção de inocência. Você não sabe se aquele servidor de fato o fez. E por isso é preciso apurar o processo com mentalidade limpa, com tranquilidade, para ouvir as razões e analisar as provas que ele tem, para se verificar se de fato aquilo aconteceu. Isso é essencial que seja feito. Muitos casos, servidores deixam-se impressionar com rótulos. Esses rótulos levam a julgamentos injustos. Então, manter-se tranquilo diante de fatos complexos é algo que o profissional do direito deve saber lidar. O princípio da verdade real, de suma importância, porque o administrador público ele deve buscar o que efetivamente aconteceu. A verdade real dos fatos. Isso precisa ser buscado constantemente. E por isso, o administrador público, aqui pensando na comissão disciplinar, falaremos sobre ela ainda nas próximas aulas, ela precisa buscar a verdade. E como é que ela fará isso? Imaginemos que uma testemunha, ao ser ouvida, uma testemunha que foi inclusive intimada pela comissão, ela diz que o acusado é inocente e ela ainda diz que 3 testemunhas podem comprovar o que ela está dizendo. E indica o nome dessas testemunhas. Cabe à administração ouvi-las, salvo se já estiver convencida da inocência, se for o caso de arquivamento. Mas não estando convencida, deve ir ao fim, deve buscar o que de fato aconteceu. Por isso há uma série de atos pelos quais se busca a verdade real em um processo, para que se chegue a um resultado justo, punindo aquele que deve ser punido, mas absolvendo aquele que não é culpado. Seja porque comprovadamente inocente, seja porque não há comprovação da sua culpa, que também nos leva à absolvição. A motivação é um princípio que se extrai da Lei 9784, artigo 50, que diz que os atos administrativos devem ser motivados. Então vamos a um exemplo muito simples. Imaginemos que eu, enquanto advogado de um servidor público, peço, em nome dele, a produção de uma prova. Eu peço, por exemplo, que seja ouvida determinada testemunha, que seria uma testemunha ocular relevante ao caso. A administração pública pode negar? Sim. Pode negar, vamos falar em que circunstâncias, mas tem que fazer de maneira fundamentada. Porque se está restringindo o meu direito de produzir uma prova para comprovar as razões
da minha defesa, ela deve fazer de maneira motivada, explicando as razões pelas quais está a indeferir a produção daquela prova. São princípios que precisam ser bem aplicados. E trago um último nesse primeiro momento de aula, que é o princípio do prejuízo. Não há nulidade de um processo ou de um ato processual sem que haja prejuízo à parte. Vamos dar um exemplo. É preciso dar um prazo de 10 dias para que se apresente uma defesa escrita, no caso de um único acusado, devidamente citado. 10 dias. Mas, ao invés de respeitar esse prazo de 10 dias, a administração pública faz a citação e dá um prazo de 9 dias. Ora, é um dia a menos, e um dia a menos pode fazer falta. Em tese, haveria uma nulidade. Há uma ilegalidade no processo, não está sendo cumprido um requisito legal, que é o prazo de 10 dias e não de 9. Mas se for discutida a nulidade do processo a partir do prazo equivocadamente conferido, é preciso que a defesa mostre por quê que foi prejudicada na redução desse prazo. E você deve estar pensando, porque eu já pensei também. Mas, professor, se o prazo é menor, não está evidente o prejuízo? O judiciário ele exige mais do que isso, ele exige que você de fato comprove em que medida aquele dia a menos que você teve de fato prejudicou a sua defesa. Pois imaginemos que a defesa foi apresentada e foi apresentada de maneira substancial, uma defesa técnica de qualidade com todos os elementos e não se mostra em que medida um dia a menos de prazo prejudicou o contraditório e ampla defesa. Portanto, o princípio do prejuízo ele é muito considerado. E não basta você, servidor público, você, advogado, encontrar uma pequena brechinha de um pequeno ilícito, um pequeno descumprimento à norma e à forma. Isso não será o bastante para anular o seu processo. E eu trago mais. Existe no direito administrativo disciplinar a aplicação da chamada nulidade de algibeira. A nulidade de algibeira é um uso estratégico da nulidade. Imaginemos aqui comigo que você, advogado, identifica que na instauração do processo disciplinar houve uma irregularidade. Você identificou. Você poderia, na primeira oportunidade, ter se manifestado. Não fez. Teve um momento da defesa escrita, não apontou a nulidade. Fez o quê? Guardou aquilo no bolso, como uma carta na manga a ser usado em caso de sanção disciplinar. O seu cliente é demitido e você fala, eu vou agora me utilizar dessa carta. Leva ela ao Poder Judiciário dizendo, excelências, o processo é nulo no seu nascedouro. E você apresenta o fundamento bom, bem adequado, de fato há uma irregularidade naquele processo, mas sabe o que o judiciário irá dizer? Ele dirá que você está fazendo uso estratégico da nulidade, que você não apresentou aquilo no tempo correto, que você não agiu com a chamada boa-fé objetiva e, portanto, aplicará a nulidade de algibeira e não anulará o seu processo. Veja o risco que você tem de guardar uma nulidade para um momento posterior. São, portanto, premissas básicas que a gente traz que começam a construir o caminho, porque falar de direito administrativo disciplinar demanda entender os seus institutos, os seus princípios e pensar nele
de forma mais ampla do que somente a sindicância e o PAD. Feitas essas considerações, podemos abrir o nosso quiz para testar os conhecimentos e o que foi aprendido nessa aula de hoje. Vamos à nossa primeira pergunta. Conforme o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, são princípios que regem a administração pública, exceto moralidade, eficácia, publicidade ou impessoalidade. E aí, você já sabe a resposta? Dei uma dica muito boa ao longo da aula, imagino que você vai acertar. Vamos ver se está no caminho certo? A resposta é, portanto, letra B, eficácia. Lembremos que a emenda constitucional lá de 2004, salvo engano, é de número 45 de 2004, ela trouxe o princípio da eficiência ao funcionamento da administração pública, incluindo esse princípio no artigo 37. E aqui ele fala do princípio da eficácia. Não confundir eficácia com eficiência. Portanto, a questão está errada em razão deste motivo e a resposta é a letra B. Vamos à nossa próxima pergunta? Com relação à legislação de regência, aplica-se aos processos administrativos disciplinares de servidores públicos civis estaduais a Lei Federal 8.112 de 1990, B, a Lei Federal 9.784 de 1999, C, a legislação estadual do respectivo estado, D, nenhuma das opções acima. E aí, já sabe a resposta? Vamos ver se você acertou. A resposta correta é letra C. Letra C fala que aplica-se a legislação estadual do respectivo estado. Venha comigo para você entender. Lei 8.112 se aplica aos servidores públicos federais, civis federais. Há, evidentemente, no âmbito federal, outras legislações, legislação, por exemplo, dos servidores, há também a legislação dos militares, por exemplo. Há outras legislações de categorias específicas que não se aplicam a 8.112. Mas, para o servidor público civil federal, Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Civil. Agora, ela não se aplica diretamente aos servidores dos estados e dos municípios. Então você, servidor público civil do Distrito Federal, Lei Complementar 840 de 2011. É uma lei do Distrito Federal que trata do assunto. E assim, em cada estado brasileiro há uma legislação específica e você deve conhecer qual é a lei de regência do seu estado. Beleza? Por isso, essa é a resposta correta. Seguindo para a nossa última pergunta, vamos à questão 3. São princípios aplicáveis ao processo disciplinar, exceto motivação, informalismo moderado, verdade real e oralidade. Você já sabe qual é a resposta? A resposta correta é oralidade. Oralidade, letra D, é a nossa resposta dessa questão. E por quê? Falamos recentemente que a motivação está lá no artigo 50 da Lei 9784 de 99, formalismo moderado decorre do artigo 22 da mesma lei, verdade real decorre da doutrina e da jurisprudência, é um princípio fundamental também do nosso direito disciplinar. Mas e a oralidade? Oralidade a gente tem lá no direito do trabalho.
processo trabalhista se aplica muito à oralidade, inclusive em audiências onde você faz considerações finais ou até mesmo contestação oral. Agora, aqui estamos a falar especificamente do direito administrativo disciplinar e os atos eles são reduzidos a termo, eles são escritos. Inclusive a oitiva da testemunha é reduzida a termo, para que você tenha a informação dentro de um processo escrito. Portanto, a oralidade não é um princípio aqui do nosso direito administrativo disciplinar. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, já agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, parabenizando pelo esforço e pelo empenho com seus estudos, nós passamos pelos princípios da administração pública, pelos princípios do processo administrativo disciplinar, mas fizemos mais do que isso. Nós desconstruímos aquela ideia básica de que direito administrativo disciplinar é apenas sindicância e PAD. Há outros meios de controle da disciplina e por isso alerto e relembro a importância da prevenção. Prevenção que se faz com reconhecimento de méritos, que se faz com treinamento, com controle das chefias. Falamos então de elementos que são fundamentais para o funcionamento da nossa administração pública. E entendemos que um servidor público que comete um ilícito, ele está sujeito a uma série de responsabilidades. Nas nossas próximas aulas, avançaremos nesse conteúdo para entender quais são esses outros instrumentos do direito administrativo disciplinar, o funcionamento específico do processo administrativo disciplinar. Teremos 3 aulas onde o PAD será o foco central. Então fique com a gente. É uma alegria ter você aqui. Espero que tenha gostado. E vamos juntos na próxima aula, seguindo esse conteúdo relevante do direito administrativo disciplinar. Obrigado pela sua companhia. Eu sou o professor Gilbert de Ângeles. Foi um grande prazer. Espero você na próxima aula. Forte abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.